Para falar sobre um assunto que repercutiu muito nas últimas semanas, que foi o caso do ator Bruce Willis, né, que surpreendeu aí sua carreira após ter sido diagnosticado com afasia. Eu não conhecia essa comorbidade, esse problema, né? Eu acredito que muita gente não conhecia. O nome é dado para uma disfunção que causa dificuldade de se comunicar adequadamente, afetando aí a compreensão, imagem e sons, bem como as distintas modalidades de expressão também. A pessoa com afasia, ela pode enfrentar problemas para ler textos, entender falas e sons, falar, escrever, condições aí não devem ser confundidas com outras aí, né? Porque tem várias doenças que são bem parecidas com esse problema que está passando o ator Bruce Willis, né? Como Alzheimer aí, que eu vou até perguntar para o doutor aí a diferença. Bom, e o nosso querido neurologista, doutor Tibério Borges, está aqui para falar sobre essa doença. Doutor Tibério já esteve aqui para a gente falar sobre Alzheimer e outras doenças também aí. E você aí de casa sempre participando e pode participar hoje também pelo 9411-7777. Doutor, inicialmente eu queria que você explicasse para a gente o que é a afasia, né? Como que ela se caracteriza, a afasia, em uma pessoa? Bem, a afasia ela é uma disfunção, né, nos componentes da linguagem. Então, altera a capacidade de se comunicar, seja em compreender, ou me expressar, ou escrever, ou ler. Então, os domínios da linguagem, qualquer um desses pode estar afetado. Um desses ou todos esses? Ou todos também, dependendo. Ah, tá, entendi. É porque depende muito da área que é acometida, que é lesionada, né? Então, pode ser que tenha uma área que é da gente se expressar. Então, eu até entendo o que você está me dizendo, mas eu não vou conseguir responder, né? Então, é comum, às vezes, quem não sabe, diz que a pessoa está esquecida. Porque elas perguntam uma coisa, ei, me pega isso daí, aí a pessoa fica sem poder, às vezes, falar que não sabe onde está, ou eu não estou entendendo, ele não vai expressar, né? Então, às vezes, ele compreende. Você me dá um copo d'água, a pessoa pode chegar e pegar um copo d'água. Agora ela vai dizer assim, para dizer como é o nome disso aqui, aí nomeia alguma coisa, não consegue nomear, né? Um objeto simples, mostra uma caneta e diz, não sabe, entendeu? Então, nossa, é assim que aí a pessoa pode entender que está esquecido, não sabe nem como é o nome das coisas ou o nome de uma pessoa. Mas isso aí já é uma alteração da linguagem em se expressar. Nossa, e como que a pessoa consegue identificar que está com afasia, doutor? Bem, aí depende muito do que causou, né? Porque vamos imaginar que alguém sofre um acidente e aí logo depois desse acidente ele começa a ter alteração na fala. Então, o que é mais provável? Que o acidente, o trauma, provocou uma lesão na área da fala, em alguma área da fala. Então, a gente já vai fazer a ligação, né? Pô, a pessoa está sem se comunicar, por quê? Então, foi do trauma. Ou então, a pessoa começa a ter essas alterações na fala e aí faz um exame de imagem e identifica um tumor. Ou então, uma alteração súbita na linguagem. É um AVC, pode ser um AVC. Então, faz um exame de imagem e identifica um AVC. Então, as manifestações vão depender da causa, né? De uma forma súbita, um AVC, após um trauma, você vai identificar logo depois. Às vezes, um tumor que vai progredindo, tem dor de cabeça, e a pessoa começa a ter alterações na fala. Então, são identificados no dia a dia pela essa falha na comunicação, né? Seja na expressão, na compreensão, aí a pessoa vai ficar perceber nessa relação da linguagem. Isso poderia ser a causa também da afasia? Tipo, qual seria realmente a causa específica ou não tem uma causa específica? Não. A gente chama a afasia, na verdade, a disfunção por uma área por uma lesão em uma área da linguagem, né? Existem sim as afasias primárias, né, que afeta mesmo uma doença, que provavelmente é o caso do Bruce Willis, que ele, como não mencionaram nenhum tumor, AVC, ele não teve nenhum acidente. Se fosse algo do tipo, eles teriam já noticiado, né? Então, nesse contexto dele, e pela idade, que é provável que seja de uma doença degenerativa, né? Ou seja, está ocorrendo morte de neurônios na região da fala, de se expressar, não sei o caso dele, ou expressão ou compreensão, depende da área. Mas, então é uma
disfunção não necessariamente uma doença, né? Porque é uma consequência, uma sequela de uma lesão ou de uma alteração na área da fala. A gente pode perceber, e ele, uma pessoa que trabalha com isso, né? Passar por um momento desse bem difícil. Eu vi até na imprensa mesmo relatos de que parece que em filmes já ou peças, né? Que ele já estava com dificuldade. Então é algo que já vem acontecendo, parece né, que já vem dando sinais, na verdade. Isso. Né? Doutor, e como que a gente pode diferenciar a afasia do Alzheimer, né? É algo muito parecido e as pessoas podem realmente confundir. O que acontece que no Alzheimer, a afasia pode ser um componente da doença de Alzheimer, mas em geral não é no começo da doença, né? Isso se torna mais na fase mais avançada da doença de Alzheimer, em que aí a área de linguagem também vai ser afetada por degeneração, por morte mesmo. Então, a diferença vai ser mais que no contexto, né, o paciente vai se tornar afásico no decorrer de uma doença de Alzheimer. Então, ele já estava com outros sintomas, esquecido, não conseguia mais fazer suas habilidades do dia a dia. Então, ele vem mais num contexto de uma doença já pré-existente, né, no Alzheimer. A afasia, para ela, uma manifestação pura, ela é mais discreta, às vezes, a percepção. Tanto que o Bruce Willis conseguiu trabalhar e provavelmente já com algumas alterações, mas ele conseguia ter memória preservada, outras funções preservadas, né? Mas no caso dele era só a linguagem que estava afetada. Gente, é impressionante, a gente fica assim realmente impressionada. Principalmente quando acontece assim com alguém bem público, né, famoso. Sim. Que é uma doença que já existe há bastante tempo, claro, sim. Mas a coisa só realmente vem à tona quando alguém tem a coragem realmente de falar, doutor. Doutor, a gente viu que pode afetar a fala, pode afetar a memória, pode afetar a expressão, mas a pessoa consegue conviver com a afasia? Como é a convivência com a doença? Consegue, é assim. Ela vai precisar muito de reabilitação, principalmente da parte fonoaudióloga, né? É quem vai fazer o acompanhamento e fazer com que a pessoa conviva e crie artifícios, estratégias de se comunicar de uma outra forma, se ela não está conseguindo se expressar tanto, né? Às vezes por atividade de figuras, às vezes se a escrita está boa ainda consegue fazer uma escrita. É interessante também falar que a nossa 95% das pessoas, o hemisfério dominante da linguagem é o esquerdo, e que são os destros, né? E que afeta também, às vezes, a parte motora. Então, às vezes, a pessoa tem que também aprender a escrever com a esquerda, porque a parte motora vai estar comprometida. A área da linguagem está muito próximo da área motora do nosso cérebro. Então, às vezes, quando afeta a linguagem, também afeta a parte motora. E a pessoa, às vezes, tem que se adaptar escrevendo com a esquerda, né? Então, a convivência é possível, mas depende do grau, né? O grau da lesão, a idade do paciente. Como é dividido essa afasia, doutor? A gente classifica mesmo de acordo com a avaliação entre leve, moderada, grave, ou classifica entre os tipos, né? Se eu digo que a pessoa não consegue se expressar, então é uma afasia de expressão. Se ela não consegue compreender, então é uma afasia de compreensão. Se é uma afasia só de não conseguir nomear, é uma afasia anômica. Então, a gente diz de acordo com a classificação ou a intensidade daquela, como por exemplo, a gente pode avaliar, eu peço para o paciente falar uma história. Aí você percebe que em 1 minuto ela só falou uma frase. Isso é pouco. Então, a gente diz o quê? Que tem uma afasia não fluente, a pessoa não está fluente, né? E que aí você classifica aí, será que tiver sido só 2 palavras, é grave, né? Está grave a expressão, né? Mas se ela conseguiu falar a frase até várias vezes, assim, várias frases, então a gente considera leve, ela conseguiu contar uma história, só que não na velocidade que uma pessoa normal faria. Que não tenha patologia, isso, que não tenha afasia, né? Isso. Doutor, tem idade para aparecer a afasia? Certo. Como que a pessoa pode conseguir realmente identificar ou tentar se preocupar com alguma coisa do tipo? Na verdade, a afasia
a idade vai variar porque as causas variam, né? Aham. Por exemplo, um trauma ou um AVC, às vezes pode acometer pacientes jovens, né? Então, ele vai ficar afásico por consequência daquele trauma ou do AVC, né? Então, é bem variada a idade porque as causas também variam aí na faixa etária. Mas no idoso, né, principalmente vai ser AVC e doenças degenerativas também podem acontecer. Podem acontecer, né? Depois de diagnosticado, procurar realmente ajuda médica. E aí já vem aquela pergunta, cura? Pois é, não, infelizmente não cura, né? Na verdade, você vai trabalhar na reabilitação com a parte fonoaudióloga, em que vai melhorar a convivência e adaptações pelo problema, né? Aí a gente tem que definir sempre qual é a causa. Então, por isso que qualquer sintoma, qualquer alteração na linguagem, é bom que procure o médico para fazer a avaliação adequada e tentar identificar a causa, porque às vezes é uma doença, é um tumor que às vezes você consegue tirar o tumor e a linguagem volta, né? Então, tudo vai depender do que é a causa, né? Aí. Bom, gente, e a gente pôde acompanhar aí, até o momento ele não deu nenhum depoimento, Sim. ele não se colocou aí para falar sobre esse problema que ele está passando. Na verdade, eu acho que para uma pessoa como ele aceitar algo assim, é bem difícil, né, doutor? Na verdade, todo mundo aceitar algo assim. Eu acho que ele já deveria estar sendo acompanhado, com certeza, e até talvez estivessem questionando o diagnóstico ou esperando ainda mesmo uma confirmação ao longo do tempo, né? Mas aí acho que agora reconheceram, né? Até mesmo porque isso estimula também até o conhecimento, né, geral. Com certeza, é como eu já frisei aqui, que o pessoal ter explanado realmente, Sim. ter colocado à frente esse problema dele, faz com que outras pessoas possam também até procurar saber algo mais e se aprofundar mais sobre o assunto, né, doutor? Por ser uma doença que não seja tão comum. Até tem o mês de junho é onde a gente fala da afasia, existe o dia mesmo Olha só. de conscientização sobre a afasia, que é no mês de junho, mas já está sendo antecipado justamente porque Por conta do Bruce Willis. Desse depoimento aí do Bruce Willis, né? Bom, gente, sorte que teremos aí muitos e muitos filmes aí, como a gente pode até estar acompanhando aí algumas imagens de filmes que ele já estrelou, né? Um dos maiores artistas aí. Sem dúvida. Em filmes e atores internacionais. Eu sou super fã do Bruce Willis e recentemente ele estreou um filme, né? E eu acredito que ele já estava passando por esse problema, já estava passando por esse processo. Eu vi... Aí é o Senhor Vidro, eu não sei se é o Senhor Vidro ou se é o último filme que ele fez com ele, né? Em que ele utilizava mais pontos, né? Porque ele não estava mais conseguindo, ele estava precisando de ajuda na expressão, né? E tá aí. Mas é isso, né, gente? Olha, você... se quiser saber um pouco mais, se quiser se aprofundar um pouco mais, né? Conhece alguém, a gente até ia receber uma pessoa aqui, infelizmente ela não conseguiu chegar para a gente saber um pouco mais sobre ela, como é conviver com a afasia, como é driblar aí o dia a dia, né? Porque com certeza tem muitas dificuldades, né? E a família toda se adapta, né? Tem que se adaptar. A família toda se adapta, né?